Hoje nós iremos falar sobre o conceito de teluná. Teluná é uma palavra hebraica que significa murmuração. Outras lashon harás, mentira, engano, blasfêmia, né? O amaldiçoar, o espraguejar, o encantamento, o feitiço. Inclusive, a murmuração, nós vamos estender isso aqui hoje. A murmuração é algo semelhante a um feitiço. O verdadeiro feitiço é aquele que o bruxo fica sussurrando. Versículo 28, vai vendo, irmão. Portanto, ide e transmiti a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei, meu Deus do céu, vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. E que petições que eles estavam fazendo? Irmão, a murmuração é tão maligna que ela é como uma oração reversa. Olha o que o povo estava dizendo. O Senhor nos trouxe aqui para esse deserto para nos matar. O Senhor nos trouxe aqui para esse deserto para destruir com a nossa vida. Era melhor a gente ter ficado lá no Egito para comer pepino, comer cebola. Porque olha aqui, cadê? Não tem carne, não tem isso. Era isso que eles estavam falando. E aí isso chega lá no ouvido de Deus. E Deus falou, já que vocês estão assim, exatamente como vocês estão pedindo, eu vou fazer. Ardemá é a palavra hebraica para profundo sono e é uma das habilidades espirituais proféticas que eu relato nesse livro chamado Os Sete Olhos de Deus. Você acredita que Deus fala através de sonhos? Ou você já teve sonhos que pareceu bem reais? Preste atenção na leitura onde nós encontramos essa expressão hebraica tardemá. Gênesis capítulo 15. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Deus traz uma experiência de tardemá, e essa expressão, além de profundo sono, também significa letargia ou transe. E nesse transe profético, nesse estado de... não sei se eu estou dormindo ou se não estou. Um estado letárgico, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: os teus descendentes eu dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Gênesis 15, 17 e 18. E aqui nesse livro eu abordo muitas experiências onde eu falo sobre sonhos, que essa é uma habilidade também, uma forma de Deus falar contigo. Adquire esse livro clicando aqui abaixo no link do Mercado Livre, ou você pode pesquisar também no Mercado Livre. Lá no Mercado Livre coloca assim: Sete Olhos de Deus, Eliseu Lustosa. Você acha com mais facilidade, tá? Olá, queridos, graça e paz, eu sou Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo aqui no canal Mensagens Proféticas para o seu dia. Eu quero compartilhar uma mensagem profética que vai falar ao seu coração poderosamente. Antes, eu quero convidar você para se inscrever no canal caso você não é inscrito, ativar aí o sininho das notificações para você acompanhar não só essa mensagem profética, mas todas que nós iremos postar aqui, tá bom? Convido você que está no Facebook, também na nossa página no Facebook, a seguir a página, e tanto quem está no YouTube como quem está no Facebook. O like, o joinha, o gostei e o seu compartilhamento. Divulgue essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas como você será agora. E se você puder, me seguir no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa, e eu aguardo você lá. E agora você vai ficar com a mensagem profética para o seu dia. Porque nós vamos falar de um assunto muito importante hoje. E aí a gente vai gerar também depois um propósito de oração em cima disso, tá? Hoje nós iremos falar sobre o conceito de teluná. Diga comigo, teluná. Tu pergunta, que diabo que é isso, né? Teluná. Teluná é uma palavra hebraica que significa murmuração. Murmuração, dentro do conceito judaico, é um pecado tão grave que se assemelha a assassinato, por exemplo. Porque é uma coisa terrível. Eu vou fazer o seguinte, eu criei aqui meu esboço, eu vou começar lendo aqui, que eu ia deixar para o final, mas eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, por favor. Tiago capítulo 3, e aí na quinta-feira, presta atenção, na quinta-feira você vai ouvir um pouco mais, a gente vai falar sobre as consequências da murmuração. A continuação. Aqui nós vamos ter a base, o princípio da coisa.
Então, vamos começar aqui com Tiago, capítulo 3, do versículo 4 em diante. Essa tradução minha aqui é a King James atualizada, então deve mudar um pouquinho, uma coisa ou outra aí, tá? Diz assim, ó: observai, por exemplo, os navios, embora seja de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos para um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Então é um navio que o piloto controla e usa o vento, usa toda a mecânica de um navio, mas quem controla é o piloto. Versículo 5. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado por uma fagulha. Olha os exemplos que ele está usando. Versículo 6. Semelhantemente, a língua é o fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba com ela mesma, incendiada pelo inferno. Destrói a vida, destrói tudo, e a língua é, no final, ainda queimada, incendiada pelo inferno. Versículo 7. Pois todas as espécies de feras, aves, répteis, criaturas marinhas, é possível domar, e de fato, têm sido domadas pelo ser humano. Versículo 8. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. Porém, com ela, amaldiçoamos os nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isto está errado. Aí depois ele continua, vai falar ainda mais um pouco sobre a língua. Por que eu comecei lendo, que eu ia ler isso aqui no final? Para você entender que a gente vai falar sobre Lashon Hará. Diga comigo, Lashon Hará, língua do mal, ou língua maldita. E assim, é um conceito, não é uma coisa só, é um conceito. Quando a gente fala Lashon Hará, ou língua do mal, ou língua maldita, nós estamos falando de um conceito que envolve uma série de coisas. Por isso que eu vou precisar de quinta-feira também para terminar o entendimento. E assim, na minha opinião, ao meu ver, a mãe de todas as Lashon Harás que existe, a mãe de todas, ou a principal, é a murmuração. Ou seja, quando eu falo a mãe, eu estou falando de uma que deu origem às outras. Então, a Lashon Hará, no conceito de murmuração, vai trazer para a gente aqui um entendimento muito forte. Algo que você vai sair daqui hoje e vai falar, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, com a minha língua, com as coisas que eu estou declarando. E se você é daquela banda teológica, daquele lado teológico, já vem falar de positivismo e negativismo. Eu não posso fazer nada. São princípios eternos, são princípios espirituais, são coisas que estão na Bíblia e que a gente viu e vê resultados. Se a pessoa não quer acreditar e achar que isso é balela, que é conversa fiada, nós vamos, ao longo desse estudo aqui, desse entendimento aqui, nós vamos descortinando essas coisas, mas o credo, a fé de cada um. Meu papel é mostrar para você o que biblicamente é algo extraordinário isso. Pois bem, vamos abrir a nossa Bíblia agora em Números capítulo 14. Irmãos, eu poderia, por exemplo, olha, outras Lashon Hará, mentira, engano, que mais? Blasfêmia, né? Inclusive, na quinta-feira eu vou dar uma frisadinha na blasfêmia, porque também faz parte desse pacote, desse pack de Lashons Harás. O amaldiçoar, o espraguejar, o encantamento, o feitiço. Inclusive, a murmuração, nós vamos estender isso aqui hoje. A murmuração é algo semelhante a um feitiço. O verdadeiro feitiço é aquele que o bruxo fica sussurrando. Porque esse é o verdadeiro feitiço. Então, a murmuração, ela está ligada a isso também. Números capítulo 14. Lucas, coloca no telão aí, na King James atualizada. Números capítulo 14.
nós vamos encontrar uma palavra chamada teluná, que é essa primeira que eu falei para vocês repetir comigo, que é a palavra murmuração. Números 14, 26 em diante, Lucas, põe aí. Aqui, esse é um dos versículos mais sérios que tem sobre murmuração, ou teluná. Vocês vão lendo aí na tela, eu vou lendo aqui no meu esboço, tá? Então o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhe deu uma sentença, ou lhe sentenciou. Até quando esta congregação má, olha aí, congregação má, eu até coloquei aqui no meu esboço, Edar-Ará. Edar-Ará é congregação maldita, congregação perversa, congregação maligna. Ali é a congregação que seria para adorar a Deus, reversa. Porque aqui nós não vamos falar só de um murmurador. Nós estamos falando de uma congregação, de um agrupamento de pessoas que se reuniram, que começaram a dar a sua sinergia e se conectaram a isso. Até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Contra quem, irmãos? Contra Deus. A murmuração é algo tão maligno, tão perverso, que a origem dela é para reclamar contra Deus. É para reclamar de Deus. Já pensou isso? Aí, olha o que diz. Ouvi as reclamações. Aí a primeira vez que aparece então no texto, teluná, a palavra hebraica. E agora nós vamos destrinchar essa palavra aqui, teluná. Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuram. Aí nós temos uma outra palavra hebraica que é lun. Lun, que também tem a ramificação, a origem de telum, luná. São as mesmas palavras, só que aqui agora é um verbo. Vamos ver isso também. Que murmuram contra mim. Versículo 28, vai vendo, irmão. Portanto, ide e transmiti a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei, meu Deus do céu, vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. E que petições que eles estavam fazendo? Irmão, a murmuração é tão maligna que ela é como uma oração reversa. É uma intercessão diabólica. Eu vou falar para você o contexto da coisa. Olha o que o povo estava dizendo. O Senhor nos trouxe aqui para esse deserto para nos matar. O Senhor nos trouxe aqui para esse deserto para destruir com a nossa vida. Era melhor a gente ter ficado lá no Egito para comer pepino, comer cebola. Porque olha aqui, cadê? Não tem carne, não tem isso. Era isso que eles estavam falando. O Senhor nos trouxe aqui para nos destruir. O Senhor nos odeia. Por que que a gente não chega logo nessa terra que Ele prometeu? Cadê as promessas? Aí, tu já viu. E isso, não estamos falando de uma, duas, três pessoas. Estamos falando de uma congregação que se juntou para fazer um clamor coletivo contrário. É basicamente o que uma oração contrária faz. Teluná. Murmuração. E aí isso chega lá no ouvido de Deus. E Deus falou, já que vocês estão assim, exatamente como vocês estão pedindo, eu vou fazer. E olha o que o texto vai dizer. Versículo 29. Assim, os vossos cadáveres tombarão neste deserto. Todos vós, os receados, todos os listados, desde a idade de 20 anos para cima, vos tendes reclamado contra mim. Igualzinho vocês estão falando, eu vou fazer. E eu estou jurando pelo meu nome que o que vocês estão pedindo, eu vou fazer. Vocês não estão pedindo para mim e estão falando que eu trouxe vocês aqui para morrer nesse deserto? Então o cadáver de vocês vão tombar aqui. Corpo, o presuntão, né, que a gente diz, o presuntão de vocês vão ficar aqui, para os urubus comer. E não vão entrar na terra prometida. Depois ele continua aqui dizendo que eles não vão entrar na terra prometida, a não ser Caleb e Josué com a sua família. E olha, como o negócio é sério. Aí tem gente, não, porque esse negócio é positivismo, eu falei, não sei o quê. Irmão, o negócio é pesado, o negócio é seríssimo. O uso da expressão teluná
ou reclamação, refere-se a reclamações ou a expressões de insatisfação, frequentemente dirigidas contra Deus ou contra as suas lideranças. É usado no contexto de murmuração dos israelitas durante a jornada no deserto, destacando a falta de fé, a falta de confiança nas provisões e a orientação de Deus. Aí agora a gente vai fazer aquela aulinha. Lucas, prepara aí. Vou me afastar aqui para me explicar para vocês. Põe o primeiro aí, Lucas. Então nós temos aqui a palavra hebraica para murmuração, ou na tradução da minha aqui, que é a tradução King James atualizada, reclamações. Temos a palavra teluná, murmuração, reclamar, queixar, resmungar. Quando eu falo resmungar, eu lembro daquele cachorro do desenho lá, como é que é o nome? Murphy não, né? É outro nome. É Murphy mesmo? O cachorro resmungão? Do desenho antigo, né? Ficava só... Do Dig Vigarista. Eu lembro do Dig Vigarista. Mutri. É isso mesmo, Mutri. É ele. Aqui, ó, resmungão. Entendeu? Põe a outra, Lucas. Aí, a raiz da palavra teluná, olha lá, é o verbo hebraico lun. Lun. Como se tivesse um ar no final que a gente não come ele. Lun. Ou quiser ler no portuguesão, lum, que significa alojar-se e murmurar. E olha, em vários versículos bíblicos aparece essa palavra. Aí eu anotei o mais conhecido, olha, a palavra do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Descansar é a palavra lum. Uai, pastor, mas o senhor está acabando de falar que é murmurar? Aí vai da colocação da palavra, do texto. Então nós temos aqui uma palavra, um verbo que é usado ambíguo. Ou para não falar que tem vários, né? Mas aqui o conceito é de descansar, porque lum também significa habitar, passar a noite. Eu poderia tirar a palavra aqui, na sombra do Onipotente descansará. Eu poderia tirar e traduzir como a sombra do Onipotente eu passo a noite. Eu durmo lá na sombra do Onipotente. Põe o outro, Lucas. Aí você vai entender que aqui, ó, eu botei 2 versículos onde nós encontramos também a palavra murmurou e murmuração, que é Números capítulo 14 e Êxodo capítulo 16. Vai, Lucas. Mais uma. E aqui, irmãos, a gente vai começar a entender melhor cada letra. Volta lá de novo, Lucas. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Volta mais uma. Essas letrinhas aqui, ó, hebraica. Tanto essa como essa. A palavra ou o verbo lun, nós temos aqui lamed, nós temos aqui o vav e nós temos a letra nun. Vamos ver o que significa dentro, né? É uma exegese mais aprofundada do hebraico dentro do conceito do verbo. Vai, Lucas, volta lá aquele lá de novo. Passa aí. Isso. Lun, a primeira letra que aparece é o lamed. Já expliquei para vocês sobre o lamed aqui várias vezes, sim ou não? Mas agora nós vamos entrar em outro contexto. O lamed, a imagem pictográfica dessa letra hebraica é um cajado. Então, temos aí o cajado, temos o bastão do pastor. E está ligado, então, ao conceito de ensinar, de guiar, o pastor com o seu cajado que guia, né? É a letra também que é a mais alta, por causa desse pontinho aqui nela, também representa elevação. Então, por isso que em muitas palavras hebraicas, como holocausto, que é a palavra hebraica olá, que significa aquilo que sobe, é uma palavra usada para oferta. Porque no conceito hebraico, a oferta, ela eleva você no mundo espiritual. Por isso que sempre você vai ver lamed, por exemplo, halal. Esses dias eu falei sobre halal. Halal é louvor, que é o het, nós vamos falar do het agorinha, que é o re, ou rei, né? E 2 lamed, que significa uma elevação maior ainda, quando repete a letra, que eles estão dizendo, dando uma ênfase na elevação, né? Halal. Pois bem, então nós temos aqui, estamos falando sobre murmuração, de lun, né? De murmurar. O que nós aprendemos com lamed dentro desse verbo lun? Temos aqui lamed representando o aprendizado, a liderança, a autoridade.
e representa o ato de um pastor, de uma pessoa, de um líder te guiar. E aí dentro do conceito para Lum, nós temos a autoridade ou a liderança que está sendo questionada ou desafiada pela murmuração. Então, por isso que tem o Lum, o Lamed no Lum. Passa a outra letra, Lucas, vai lá. Pronto, Vav. Depois nós vamos ver o Num. Vav, está aqui. A imagem pictográfica é um prego ou um gancho. Por isso que vai trazer um entendimento sobre conexão, união, continuidade. E, inclusive, o Vav, ele representa o gancho da tenda da congregação que era colocado para segurar uma coisa na outra. Por isso que tem a ver com conexão a letra Vav. E eu até coloquei, depois mais na frente nós vamos ver ela de novo, a letra Vav, que ela é a 6ª letra do alfabeto hebraico. Então o número 6 representa o homem, representa o trabalho, aí depois o 7º dia o homem descansou. Então nós temos aqui a conexão. Pois bem, em Lum pode representar a conexão entre pessoas ou a ligação. Ou seja, as pessoas vão se reunir, vão se agrupar, para quê? Para murmurar. Por isso que lá em Lum, que é murmurar, tem o Vav também. Aí você começa a entender, irmãos, eu já disse aqui várias vezes para vocês, o bom do hebraico, bom assim, né, entre aspas, porque é difícil também de entender, é que cada palavra, cada letra que é colocada lá, sempre tem uma mensagem lá. Por isso que foi colocada de uma por uma. Todas elas têm um significado que vai além, né? Dá para fazer uma exegese além do que muitos pensam. Então nós temos aqui as pessoas que se reúnem, que se conectam, que faz uma ligação, por isso que tem Vav na palavra, para murmurar. E as pessoas então vão murmurar, vão se unir para fazer uma oposição, criando o quê? Um espírito coletivo de descontentamento. Vai a outra, Lucas. Por fim, nós temos Num. Num, que a imagem pictográfica é um peixe, então por isso que Num vai representar vida, vai representar crescimento, vai representar movimento, vai representar um monte de outras coisas. Só que Num também tem um sentido negativo, oposto, né? Que é queda, que é declínio. E principalmente, irmão, no hebraico, quando o Num aparece no final, na maioria das palavras, o sentido vai ser negativo. O Num vai ser colocado negativamente. Então aqui em Lum, inclusive com o Num final, o Num final é esse aqui. Tem um outro Num que é diferente. Vai indicar o quê? A decadência espiritual, resultado da murmuração, o declínio, a estagnação espiritual, a queda, o colapso. Por causa do quê? De Lum. Então, o que eu quero dizer para você? Dentro da raiz semântica de murmurar, nós encontramos tudo isso. Passa o outro, Lucas, que daí agora eu explico as 3 letras juntas. Então, para fazer uma reflexão sobre Num, murmurar, nós temos aqui a palavra Num, né? E aí ela está ligada ao quê? A rejeição da direção divina. É isso que o hebraico está querendo dizer. Nós temos aqui que ela sugere a ruptura espiritual. Porque eles estão amargurados, frustrados, eles estão querendo viver a vida deles e não estão querendo viver aquilo que Deus programou para eles. E aí, as 3 letras juntas, que eu acabei de citar para você separadamente, vai trazer esse entendimento. Murmurar é o quê? Rejeitar a liderança, Lamed, liderança, ou eu poderia colocar rejeitar o ensino, porque Lamed é ensino. Inclusive, ensino, Lamed e elevação. O ensino nos eleva espiritualmente. Então, o que eles estão rejeitando com a murmuração? A elevação espiritual. Quem murmura não se eleva espiritualmente, não sobe degraus de autoridade, de unção, de glória, de presença de Deus. Aqui fica bem claro. Cria divisões. Nós temos o Vav. Ah, mas o Vav não é conexão, mas aqui o sentido é negativo. Que ao invés de conectar o Vav, é um Vav quebrado. É um gancho que está rompido. Então, cria uma divisão. E Num, no sentido negativo, que vai levar à queda. Então, murmurar, irmãos, é rejeitar a liderança, é criar divisões e é algo que vai nos levar à queda. Por isso que Deus disse o quê? Da mesma forma que vocês estão falando, eu vou fazer. E os cadáveres de vocês vão tombar nesse deserto. Aí, irmãos, nós temos a palavra que veio desse verbo, lum, né? Que é a palavra, então, telumná. Telumná. E telumná, então, vai ter outras letras diferentes. Vai lá, Lucas, põe aí.
Próximo. Em teluná, telu, primeira letra de teluná é tav. Lembrando que nós estamos falando praticamente da mesma coisa, só que estamos usando as palavras diferentes. Nós temos aqui o tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Lá em Apocalipse tem um versículo que diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, ou o princípio e o fim. Se fosse traduzir no hebraico, eu sou o Aleph, que é a primeira letra, e o tav. O tav, então, é a última letra do alfabeto, que significa marca, sinal, pacto, cruz. Tem a ver também com impressão, tem a ver com o final das coisas, como eu já disse aqui para você. E olha aqui, a mensagem espiritual por trás do tav, na palavra teluná, ok? Ó, a representação de um final de um ciclo. Um selo, inclusive selo usava antigamente para proteger as coisas, selar as coisas, fechar, para deixar o quê? Protegido. Eu quero mandar uma mensagem para alguém, vou selar para ninguém abrir. Então selar tem a ver com isso. Ou marcar. Dentro da letra ou da palavra teluná, que é murmuração, pode sugerir o quê? Uma cela, um selar, um fechar, ou define uma atitude de separação. Separação do quê? Do propósito de Deus, da unidade de Deus, da congregação de Deus. Irmãos, isso implica tantas coisas. Poderia ficar horas e horas explicando para vocês. Passa, Lucas. De novo, nós temos aí, então, o Lamed, só que agora em teluná. Então eu já vou direto para explicar para você, já citar para você, que dentro então de teluná, quando o Lamed aparece, aqui talvez a explicação de ter o Lamed lá é a queixa contra a liderança. Haja visto que Lamed é ensino, é aprendizado, é autoridade. Então é uma queixa contra a liderança de Moisés / Deus, né? Ou um desvio do caminho do aprendizado, porque Lamed é aprendizado. Passa, Lucas. Pois bem, Vav de novo. E já disse para você o que significa Vav, que é conexão. Então já vamos direto ao ponto lá. Aqui traz a ideia das pessoas se reunirem, que eu já citei para você. Pode simbolizar então a ligação entre as pessoas que se unem para se queixar, para ficar juntos ali queixando-se. E lembra-se que Lum é passar a noite também. É aquela pessoa que murmura, reclama. Se brincar, nem dorme, de tanto reclamar. É insatisfação total, toda hora. Entendeu? Tá aqui, ó. As pessoas que se juntam no sentido de rebeliar. Próxima, Lucas. De novo, num. A diferença é que depois nós vamos ter mais uma letrinha, tá? Já falei também o que representa, né? O num. Então vamos direto ao ponto. O num aqui no caso, no bom sentido, ele pode representar a esperança ou a decadência. Como está falando de teluná, então é decadência. E dependendo do contexto, aí no caso a murmuração, frequentemente traz o entendimento sobre a morte espiritual e esse rompimento, esse desconectar da fé. Próximo, Lucas. Vai lá. Por fim, nós temos rei. E como eu não falei para vocês dessa letra hoje, a representação dela é revelação, é presença divina e respiração. Tem a ver com vento que sopra, que sai da boca, tem a ver com ruach, tá? Tem a ver com todas essas coisas. A mensagem espiritual dentro da palavra, então, teluná. Por que ela é a última letra, então? Representa a presença de Deus ou uma janela. E também representa a mão, tá? Porque ela é a quinta letra. E como nós temos 5 dedos na mão, isso é uma outra história. Pois bem, quando alguém murmura, pode estar fechando ou se fechando para a revelação. Haja vista que a representação de rei também pode representar uma janela que se abre para o sol entrar. Uma janela que você lá na sua casa abre e fala assim, eu quero clarear esse quarto, essa sala, não sei o quê. Então, essa letra tem esse entendimento. Agora passa, Lucas. Agora nós vamos ver todas essas letras de teluná, o que elas representam. Eu coloquei aqui 2 probabilidades simbólicas do que representa teluná, que é reclamações, né? Uma atitude de rebelião, né? Uma atitude, aqui o tav, de rebelião contra a liderança e o ensino, lamed, que une, vav, as pessoas que queixam, num, deixa eu ler aqui no meu, que daqui não estou conseguindo ver.
no meu esboço. Obscurecendo a revelação da presença de Deus. Então, aqui é uma probabilidade de como nós poderíamos traduzir telunar de uma forma simbólica. E aqui nós temos a outra, que é murmuração como um sinal, tave, do afastamento do aprendizado, lamed, e da conexão, vave, com a vida de fé, num, que bloqueia a revelação divina. Ou seja, irmãos, todos esses, pode tirar, Lucas, todos esses aspectos aqui têm a ver com murmuração. Ou seja, o murmurador é aquela pessoa que sempre vai se opor ao que Deus quer. A murmuração é um pecado tão grave que ela aborta os milagres de Deus na sua vida. Eu posso estar aqui, irmão, fazendo uma campanha por você de, 7 dias, 21, 30 dias, 80 dias, e num momento que você passar horas e horas reclamando de algo que Deus não fez na sua vida, isso falar mais alto ou mais forte no mundo espiritual, a ponto de tudo aquilo que nós estamos gerando em oração, você abortar. Porque você começou a murmurar. E murmurar é o sentido de passar a noite, horas e horas, tempos e tempos, só reclamando, murmurando, tudo quanto Deus quer fazer, tudo quanto Deus quer colocar a mão, você está lá reclamando. A murmuração, ela aborta o potencial de bênçãos e milagres na nossa vida. Aquele povo morreu, irmão, ficou no deserto, morreram e não entraram na terra prometida. A murmuração, eu posso, irmão, liberar uma profecia, eu posso revelar tudo na tua vida e você abortar tudo isso que já foi revelado, previsto, dito, né? O ditado pentecostal que a gente ouve e que vira até música: quem tem promessa não morre. Morre, e morre sem viver a promessa, porque se murmurar, aborta. Se murmurar, se entrar nesse estado de alma, de murmurar, aborta o milagre. O negócio é sério, o negócio é grave. A título de curiosidade, irmãos, eu coloquei aqui no meu esboço também, não botei no telão porque eu vou citar rapidamente para vocês, que essa expressão, então, Lashon Hará, que é língua do mal, na palavra língua, nós encontramos 4 letras hebraicas. Lamed, que eu já ensinei para vocês, ensino, direção, aprendizado, cajado do pastor. Nós temos a letra Shin, que significa dente, que tem a ver com destruição, que tem a ver também com fogo, porque Esh é uma palavra hebraica que é fogo, que tem Shin. Temos também a letra Vav, que eu já disse para vocês aqui, que é conexão e ligação. E também temos o Nun, que a gente ouviu aqui agora. O que é Nun? Representa o peixe, vida, e também no sentido negativo, queda e declínio. Então essas 4 letrinhas, Lashon, forma então a letra língua. E é interessante que eu coloquei aqui que ela começa com Lamed, ensino, e termina com Nun, que dependendo da colocação pode ser declínio. Ou seja, numa coisa só, numa palavra só, nós temos os opostos, ensino e o outro, o declínio. E aí, quando eu estava lendo isso aqui, a título de curiosidade, eu me lembrei de Provérbios 18, versículo 21, que diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A palavra língua no hebraico, Lashon, temos na palavra a positividade do Lamed, mas temos a negatividade do Nun. E aí, para completar a frase, Lashon Hará, nós temos a expressão então Hará, que é 3 letrinhas só, hebraicas, que é Re, ou rei, como a gente viu aqui agorinha, que tem a ver com sopro, respiração, revelação, janela. Nós temos Resh, por exemplo, quando a gente chega aqui em setembro, outubro, que nós vamos fazer o Yom Kippur, lembramos de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é cabeça do ano. Então, Resh é a palavra que, ou a letra, melhor, é a letra que tem a ver com cabeça. Mas dentro do sentido negativo, a cabeça também pode ser orgulho ou altivez, porque é aquilo que se eleva acima da cabeça. Dentro do entendimento hebraico é isso. Orgulho é aquilo que se eleva, né? A gente tem a expressão o quê? Ixi, o cara deixou subir para a cabeça, né? Ou seja, estava tão humilde, estava tão gente boa, começou a prosperar, subiu para a cabeça. É assim que a gente fala, sim ou não? Você percebe que é uma coisa que já vem lá, dos antigos. Nós estamos falando de pelo menos 5.000 anos de história judaica. Para não falar 6, né? Arredondando 6, está 5.800 e tanto, vamos arredondar para 6. Pelo menos 6.000 anos. E ele já entende isso aqui, há muito tempo.
E a última letrinha de hará, que é mal ou maldição, é ain. Ain é a letra do olho, da percepção, do olhar, do enxergar. Então, juntando as três, nós temos revelação, cabeça e olho. Tu pensa, poxa, como que é isso? Como é que junta, então, para formar uma palavra negativa? Se nós estamos falando de língua maldita, de língua do mal, lashon é uma palavra que pode ser boa ou ruim. Hará, revelação, cabeça. Olhos, cabeça, na cabeça quando fala de mente, e olhos. Todas as duas coisas têm a ver com revelação. Tanto a mente como os olhos. Está falando o quê? Da palavra que guia a gente, que libera ensinamentos, coisas boas. Também pode lançar coisas ruins. Mas temos aqui a forma distorcida ou pervertida, que é o mal. Lembra de Jesus contando a parábola? Se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo vai se encher de trevas? Você lembra? Porque tem a ver com isso. Então, hará está falando de uma maldição que não é só uma maldição aqui fora. Ele está falando de uma forma de pensar e de uma forma de olhar as coisas, de perceber as coisas. Então, lashon hará é um mal que se manifesta no espírito da pessoa, sim, mas se manifesta na mente, ou seja, como ele pensa, e nos olhos, como que eu enxergo. Porque eu posso entrar aqui na via dos pecados, que eu posso olhar para uma mulher e me sentir atraído porque eu já tenho pecados dentro de mim, me sentir cobiçado pelaquilo. Inclusive, Tiago é quem vai dizer que nós somos tentados pela cobiça dos nossos olhos, mas eu posso olhar também e falar, me incentivou em nada, não fez nada, porque o meu olhar não é mau. Ou seja, a própria raiz da palavra maldição tem a ver com essa malignidade na mente e na nossa percepção. Como que você enxerga o mundo? Como que você enxerga as coisas? Tem a ver com isso também, com essa percepção. Então, irmãos, a lashon hará, ela é o início de muitas maldições na vida das pessoas. Quantos casamentos eu já vi destruído por palavras que foram lançadas? Quantos potenciais profissionais foram castrados porque um mestre, um professor teu, disse, tu não vai chegar a lugar nenhum, tu não presta para nada, né? Quantos pais, quantas mães que amaldiçoaram os seus filhos. Tu não vai ser ninguém na vida, tu vai ser uma peste, uma praga, tu não vai prestar em nada. E eu, então, que venho de uma família nordestina, eu sei como é que é. O nordestino é palavrão em cima de palavrão, né? Graças a Deus que eu já nasci em uma época que os meus pais já eram crentes, né? Mas eu convivi com pessoas que não. E eu sei como é que é a boca desse pessoal. A lashon hará come solta lá, né? As palavras malditas, elas têm força. E aí, isso daqui foi só a introdução. O caldo grosso, irmão, vai ser quinta-feira. Porque a lashon hará, a murmuração que deu origem a todas as outras palavras malditas, nós vamos começar a ver que houve um processo evolutivo disso. A ponto da gente encontrar, sabe o quê? A lepra. Aí nós vamos falar quinta-feira sobre a lepra de Jó, a lepra de Miriam, a lepra de Naamã, que inclusive é uma lepra financeira. Aonde está a raiz da lepra? Está ligado a esse conceito aqui. E aí a gente vai entender quantas lepras que a gente tem emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, financeiramente, um monte de outras coisas. Quantas lepras que estão com a base, com o suporte, com a plataforma. Qual é a plataforma dessas lepras? Lashon hará, palavras malditas. E a gente vai então entender isso melhor. Coloque-se de pé no seu lugar, hein? Vamos orar. Aqui foi só uma introdução, para quinta-feira a gente entrar mais profundamente nesse entendimento. A pergunta é, quantas vezes você permitiu que a tua boca, as tuas palavras, fosse um instrumento, como Tiago diz, eu comecei lendo Tiago, né? Um instrumento inflamado pelo inferno. Se fala inflamado pelo inferno, imagina o quanto de demônio que não sai quando a gente amaldiçoa, espragueja alguém. E pior,
Muitos anos atrás, falando de quase 20 anos atrás, dá uns 17 anos por aí, eu li um livro da Joyce Meyer, que era o Raiz da Rejeição. E até hoje eu nunca me esqueci, tem coisas nos livros que pega a gente, né? E até hoje eu nunca me esqueci de um tema que ela abordou no livro, onde as pessoas fazem pactos ou votos secretos, que também encaixa nessa Lashon Hará. E sabe o que são os pactos e os votos secretos? Eu nunca vou ser feliz no casamento, que eu já terminei, já não sei o quê. Aí a gente fica falando isso para nós. Ela chama isso de pacto secreto, de voto secreto. Eu já tentei várias vezes ser empreendedor, ser um empresário e não consegui. Eu acho que isso não é para mim. Aí você começa a falar, não, isso não é para mim, isso não é para mim. E às vezes Deus coloca oportunidades para a gente, mas você colocou na tua mente, no teu coração, isso não é para mim, isso não é para mim. Não, porque eu sou assim. Eu sou assim mesmo estourado, ou assim mesmo passivo, não sei o quê. E você vai fazendo pactos e votos secretos e ligando isso na terra e ligando no mundo espiritual. Isso dá brecha para espíritos se aproveitarem daquilo que você está declarando. A pergunta que eu te faço é: o que você declara é maior do que o que Deus já declarou na sua vida? E por que é mais fácil a gente aceitar o que a gente declara ou o que os outros estão profetizando contrário da gente? Será que é difícil a gente olhar na Bíblia Sagrada e encontrar palavras que Deus falou, e essas palavras, essas profecias, essas promessas, eu posso tomar elas para mim e falar, olha, hoje eu estou realmente assim, mas eu não sou isso, porque Deus diz aqui na palavra que eu sou mais do que vencedor, que eu posso todas as coisas. Olha, eu não estou sozinho, porque aquele que luta comigo, ele jamais perdeu uma batalha. Por que é mais difícil a gente fazer isso do que murmurar? Porque a murmuração, irmão, ela faz parte dos pecados, das iniquidades, e é automático dentro da gente. É uma coisa crônica dentro de nós. É mais fácil eu falar mal do que eu falar bem. É ou não é, irmãos? Para finalizar, Efésios capítulo 1, versículo 3. Diga comigo, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga, Deus me abençoou. Essa palavra abençoou ali é légitos, que deu origem a uma palavra em português, elogio. Eilégitos, elogio. Sabe o que é uma bênção, irmão? É um elogio que Deus faz à sua pessoa. Quando a Bíblia diz, através de Paulo, que Deus nos abençoou, é porque nas dimensões celestiais ele liberou uma palavra. Aí eu poderia fazer aquela conexão. O que Jacó estava atrás do seu pai? Jacó e Esaú, eles estavam brigando atrás do quê? De uma bênção. O que era a bênção? Era uma herança? Era um dinheiro que eles queriam deixar? Não tinha nada a ver com isso. Era uma oração que o pai ia fazer e abençoar um dos dois. Não era dinheiro, não era... Apesar que essa palavra de bênção, que essa bênção proferida desencadeou em ambos. Não foi só em Jacó, em ambos. Grandes bênçãos, sim ou não? O conceito da bênção é liberar palavras. Quando Deus libera a palavra no mundo espiritual, isso se manifesta aqui nesse plano físico. O que você precisa essa noite é cancelar, nós vamos orar aqui cancelando todas as palavras malditas que alguém já proferiu contra a gente, ou que nós mesmos proferimos contra nós, contra o casamento, contra uma situação financeira, contra a nossa saúde, contra não sei o que foi. Coloca uma coisa na tua cabeça, você não é Deus, a não ser que você se olhe como o Deus da sua própria vida. Aí é outra história. Mas por mais que haja um padrão de comportamento ou de pensamento errado na tua vida, não foi o que Deus quis, ou não é o que Deus quer. Coloca uma coisa na sua cabeça, você tem que viver aquilo que Deus falou sobre você. Coloca as mãos no seu coração. Vamos orar. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu quero agora entrar na tua presença e no mundo espiritual. Eu quero agora que até mesmo os demônios, os anjos do Senhor, todo mundo me ouça, porque eu quero agora confessar que na hora
no momento da crise existencial, eu liberei palavras malditas. Eu quero dizer que na minha imaturidade, eu liberei palavras que possam ter castrado, abortado milagres na minha vida. Mas eu quero hoje declarar, em nome de Jesus, que seja apagado todo bloqueio, toda amarração, todo mal que essas palavras geraram ou estão gerando contra mim. Palavras que outras pessoas liberaram, mas também palavras que eu mesmo liberei contra a minha vida. Senhor, palavras de ódio, de ciúmes, de vingança, palavras que eu liberei para gerar destruição e amarração, para gerar no mundo espiritual, ou até mesmo vomitar as minhas amarguras, para vomitar as minhas feridas diante de Deus. E isso causou e tem causado amarrações, bloqueios. Os demônios têm pegado essas palavras e apresentado diante de Deus, dizendo que foi eu que falei, e foi eu mesmo e assumo essa responsabilidade. Porém, hoje eu reconheço que foi um erro e me arrependo e declaro agora toda palavra que eu liberei contra pessoas ou contra mim mesmo, que não tem base na justiça de Deus, que era simplesmente murmuração, reclamação. Senhor, eu te peço perdão. Apaga agora, cancela agora, porque está escrito: o que eu ligo na terra, liga no céu. O que eu desligo na terra, desligo no céu. Eu quero agora desligar todas essas palavras que estão afetando a minha vida financeira, profissional, que está afetando a minha saúde física, emocional e psicológica. Palavras que estão afetando a minha vida amorosa, para casamento ou relacionamentos. Senhor, palavras que eu liberei e estão afetando diretamente a minha vida espiritual ou ministerial. Palavras que eu liberei, que eu lancei e tem trago maldições para a minha vida. Palavras que subiram no mundo espiritual e os demônios estão usando elas para trazer condenação contra a minha vida. Palavras que outras pessoas liberaram no mundo espiritual com a finalidade de me destruir. Palavras essas que talvez foram reforçadas através de uma feitiçaria, de uma bruxaria, de uma magia negra, de um voodoo. A pessoa não se contentou apenas em me xingar, em me amaldiçoar, apresentou isso para demônios
junto com oferta, com sacrifício, com ritual. E isso, no mundo espiritual, está falando. E aí, os demônios têm me atacado amorosamente, financeiramente, na saúde, na família, no espiritual. Eu quero agora me posicionar no mundo espiritual e declarar que nesse tribunal eu constituo Jesus Cristo, o advogado fiel, para me defender, porque Ele derramou o seu sangue, e é esse sangue que fala no mundo espiritual, porque esse sangue não é o sangue de Abel, que clama por justiça, que clama por sentença, que clama por vingança. Este sangue não. Este sangue, ele clama por amor. Esse sangue, ele declara: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. É este sangue, é este som, é essa voz que ecoa agora no mundo espiritual, fazendo agora calar, silenciar todas as vozes dos pactos que eu fiz comigo mesmo, negativos, com os pactos de palavras que foram liberados por outras pessoas. Senhor, faz agora tudo isso ser silenciado, porque a partir de hoje, o que vai falar não será mais a murmuração, mas sim a minha adoração, a minha gratidão, o meu louvor, e acima disso, as palavras que Deus proferiu na sua palavra para a minha vida. Senhor, eu quero agora tomar posse destas palavras de bênção, de milagres, de avivamento, de grandes coisas que estão vindo para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou te dar 5 minutinhos, porque talvez você tenha algo específico para falar agora nesse momento de oração. Talvez você teve num relacionamento que alguém disse assim: se você não for feliz comigo, você não vai ser com mais ninguém. Você nunca vai prosperar se não for comigo. Ou talvez você chegou a esse nível, como eu disse: eu não presto, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou assim, eu não tenho essa capacidade. E não é isso que Deus falou para mim e para você. Isso é uma guerra que você trava. Eu quero que você feche os seus olhos. Talvez você está lembrando também de uma palavra que você disse para alguém, e você tem que liberar essa pessoa. A Bíblia diz que os anjos, eles são como ventos. E o conceito de vento, que é espírito, está ligado diretamente com palavra. Quando você libera uma palavra de bênção, os anjos recebem esse comando. Eles que são como ventos, eles pegam essa palavra tua e vão trabalhar em cima dessas palavras. Eles trabalham com palavras. A Bíblia diz: e dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Então os anjos, eles recebem comando, palavras. Quando você libera essas palavras, os anjos pegam ela e começam a trabalhar. Imagina o oposto, o contrário. Quem é que pega as outras palavras? Os demônios. Quando você xinga, quando você amaldiçoa, quando você espragueja, quando você murmura, os demônios captam essa palavra. Os demônios colhem essas palavras. Na quinta-feira eu vou te explicar por que o sacrifício
que o sacerdote fazia tinha que ter um pombo, tinha que ter um cordeiro, para esse tipo de pecado. Eu vou lhe explicar quinta-feira, mas enquanto chegar lá, eu quero que você saia daqui com essa visão. Se eu libero palavras de bênção, anjos vão trabalhar. Se eu libero palavras de maldição, demônios vão pegar essas palavras, fazer essas palavras se cumprirem e ainda usa contra mim diante de Deus. É tão sério, irmãos, isso, que a própria Bíblia diz que o próprio diabo ele será julgado pelas palavras que ele falou no tribunal. Jesus, ouve, meu Pai, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, que hoje está falando de algo específico. Um pacto secreto, uma oração que foi liberada, contrária, uma murmuração. Ou essa pessoa ouviu de alguém uma palavra que machucou, uma palavra que magoou, uma palavra que travou essa pessoa, que impediu, meu Pai, de um progresso, que impediu, meu Pai, essa pessoa viver uma bênção e um milagre. Eu quero, Pai, que o Senhor ouça o que esse irmão, essa irmã está dizendo e cancela agora cada uma dessas palavras. Toda a força espiritual, de feitiço, de encantamento, de magia, de trabalho feito, toda resistência contrária, nós quebramos agora, cancelamos agora e determinamos, meu Pai, que a bênção do Senhor seja sobre essa pessoa. Tira da mente, tira dos olhos, meu Pai, toda cegueira espiritual, toda maldição, e traz agora, meu Pai, a bênção, o milagre, um novo tempo, uma nova fase, um novo ciclo de vida. Aquelas janelas de oportunidade que se fecharam, aquelas portas, meu Pai, que estavam fechadas, porque o diabo usou essas palavras e travou essa pessoa, bloqueou essa pessoa, impediu dessa pessoa chegar até onde ela queria chegar. A partir de hoje, isso é quebrado, todo esse impedimento. E eu quero profetizar, eu quero liberar palavras, que esse irmão, essa irmã vai alcançar esse potencial, vai entrar nessa bênção, vai viver esse milagre, e tudo quanto o diabo, meu Pai, colocou, meu Pai, na mente dessa pessoa, nós cancelamos agora e declaramos a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco 62 984 93 3100 é celular. Pix Banco do Brasil Pastor Eliseu Lustosa 2 @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal Pastor Eliseu Lustosa @gmail.com, ou através das contas bancárias Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseulustosa@gmail.com.
E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 55 62 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.